Eu já comentei com vocês algumas vezes aqui no canal que eu casei novinha, quando eu tinha apenas 17 anos e o meu marido 19. Nós estávamos só há 6 meses casados quando chegamos na Europa. Então vocês imaginem, além de a gente estar aprendendo a ser marido e mulher na época, nós também estávamos numa fase muito difícil de adaptação num novo país. Quem mora fora do Brasil sabe o que eu quero dizer. Quando eu chegava do trabalho, o Alan estava saindo para trabalhar à noite, entregando pizza. Quando ele chegava, já era madrugada, eu já estava dormindo, porque no outro dia eu acordava às 5 da manhã para ir trabalhar. As nossas folgas não eram no mesmo dia, cultos nem pensar, a gente trabalhava no domingo também. Pois bem, com essa rotina difícil que a gente tinha e além de tudo éramos recém-casados, o nosso casamento começou a ficar bem difícil. As brigas começaram a surgir, os desentendimentos, o meu pensamento não combinava com o dele não estava combinando com o meu, o bate-boca pegava feio. Vocês sabem que quando a mulher começa a falar, ela não para mais, então a falaçada era grande. Agora que eu já resumi um pouco, eu vou começar a contar onde tudo mudou. Então fique aqui comigo, presta atenção para você absorver tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, porque Deus tem uma palavra para você. Deus pode e Ele quer restaurar o teu casamento, trazer paz, harmonia, felicidade para vocês dois. Mas eu quero que você entenda que essa palavra é direcionada para nós mulheres. Esquece o teu marido um pouquinho, tá bom? Por causa dessa fase difícil que nós estávamos vivendo, eu, uma mocinha novinha, num país totalmente diferente, eu sentia muita saudade da minha família, dos meus amigos, da minha rotina na igreja no Brasil. E por causa desse sofrimento da adaptação em Londres, eu comecei a buscar mais a Deus em casa. Ia pro trabalho ouvindo louvores e principalmente eu me apeguei na palavra de Deus. Eu comecei a ler e a meditar na palavra dele. E com isso o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. É impossível isso não acontecer quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos na palavra dele a mudança. O Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, começa a trabalhar no nosso caráter, a mudar o nosso linguajar, a mudar o nosso modo de pensar, de agir. Gente, a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. As instruções que tem nela são para transformar a vida do ser humano, para que o ser humano tenha sucesso em todas as áreas. Quando eu tive esse entendimento que a palavra de Deus não foi feita só para transformar a nossa vida espiritualmente, mas que ela é um manual que transforma qualquer área da vida do ser humano, a minha vida mudou, o meu casamento mudou, o relacionamento com os meus amigos mudou, a minha vida em sociedade mudou. O segredo não está só em orar, jejuar e ler a palavra de Deus. O segredo está em você aplicar aquilo que você lê na palavra de Deus na sua vida. O segredo está em você praticar aquilo que você lê, aquilo que você tem ouvido na igreja. Por isso que eu amo esse meu Deus, porque ele deixou tudo escritinho para nós. O desejo de Jesus, a palavra dele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando Jesus fala isso, ele não tá falando só da área espiritual, ele tá falando do teu casamento, ele tá falando dos teus negócios, ele tá falando dos teus filhos, da tua família, ele tá falando de uma vida em abundância. Entendendo tudo isso, eu resolvi mudar como esposa. E aí entra a frase de muitas mulheres: e o meu marido? Ele também não tem que mudar? Só eu tenho que mudar? O primeiro entendimento que eu tive como esposa, eu resolvi mudar primeiramente por Deus e não pelo meu marido. Por isso que eu nunca fiquei esperando o meu marido mudar primeiro,
Porque o que me interessou, o que me preocupou primeiramente era se o meu comportamento como esposa estava agradando a Deus primeiro. A minha preocupação maior foi se o meu pensamento, se o meu coração, se as minhas atitudes estavam alinhados com a palavra de Deus primeiramente, não com meu marido. O comportamento que eu tenho com meu marido é reflexo do meu relacionamento com Deus e a sua palavra. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, através da oração, vai nos mostrando onde nós devemos mudar, onde nós estamos errando. Eu olhei para mim, fiz uma autoanálise e vi que eu estava terrível como esposa e como ser humano. Eu tava linguaruda, eu tava reclamando de tudo, eu não tinha domínio próprio, não tinha mansidão, não tinha temperança, não tinha amor. Vocês notaram que essas palavrinhas que eu falei, amor, temperança, domínio próprio, mansidão, paz, alegria, tudo isso é fruto do Espírito Santo? Se não eram esses frutos que estavam dominando o meu coração, a minha vida, quais frutos eram? Os da carne. Fazendo essa autoanálise em mim, o Espírito Santo trabalhando no meu coração, o que eu comecei a fazer? Comecei a ler sobre a mulher sábia, comecei a assistir vídeos voltados só para mulheres e o principal, comecei a praticar tudo que eu aprendia e ouvia na minha vida como esposa. É claro que não é fácil no começo, as brigas não cessam da noite pro dia, os pensamentos, as ideias não entram em concordância assim do nada, é um processo, mas você vai vendo os resultados maravilhosos, você vai vendo a paz no teu lar, no teu relacionamento, e isso vai te dando forças para continuar. O Espírito Santo vai te dando graça. O que eu comecei a fazer? Quando o clima começava a esquentar, eu começava a notar que uma discussão estava para surgir, eu ia pro meu quarto orar, chorar, ou pro banheiro, desabafar com Deus. Eu saía daquele ambiente pesado e ia pro quarto falar com Deus. E nessa oração sincera com Deus, eu falava tudo. Jesus, eu odeio esse comportamento dele, eu odeio essa atitude dele, eu não tô gostando dessa ideia, eu não concordo com essa decisão dele. Ao invés de atacar o meu marido, eu lançava aos pés de Jesus toda a minha ansiedade. Eu contava para Deus tudo o que estava me incomodando no meu marido. Eu pedia para Deus segurar a minha língua, me dar domínio próprio, me dar amor, me dar paciência. Gente, as nossas palavras nesse momento de briga, de discussão, não ajudam em nada, elas não mudam nada. As nossas palavras não conseguem, não têm o poder de transformar o nosso marido, mas a palavra de Deus, ela tem poder. Quando nós lançamos aos pés de Jesus toda a nossa ansiedade, a nossa angústia, a nossa irritação, Deus acalma o nosso coração, Ele traz clareza para nossa mente. Eu tenho certeza que tu já experimentou isso, de um dia estar angustiada, abafada, se sentindo sem saída, e aí tu se lançou aos pés de Jesus e veio aquele refrigério. Isso também funciona com o nosso casamento. Quando Jesus diz, lança toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de ti, Ele também está falando do teu casamento. Ele também está falando das tuas brigas com teu marido. Não adianta lançar no marido, mas se tu lançar em Jesus, vai haver solução. Depois que eu me levantava daquela conversa com Deus, o meu coração estava leve, a minha mente estava leve, e aí sim eu ia conversar com meu esposo.
esposo. O meu modo de falar com ele já era totalmente diferente. Eu não deixava de falar para ele que eu não gostei, que eu não estava satisfeita com a decisão dele, com as ideias dele. Porém, quando eu falava, já era com sabedoria, já era com calma, já era com humildade. Eu falava para ele: amor, desculpa, mas eu não gostei. Eu não gostei do que tu falou pra mim, eu tô triste com o modo que tu falou pra mim aquelas coisas, eu tô triste, amor. E saía, eu deixava claro pra ele com sabedoria, com calma, que eu estava triste, decepcionada, que eu não tava concordando, e saía, eu dava espaço pra Jesus trabalhar no coração dele. Como eu já disse, as nossas palavras não mudam, mas o Espírito Santo é especialista em convencer o homem do pecado, convencer um coração egoísta, convencer um coração duro e teimoso. É trabalho do Espírito Santo transformar, não nosso. O nosso trabalho é entregar tudo a Deus, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de cada área da nossa vida, se nós descansarmos, deixarmos Ele trabalhar. Para terminar, eu quero ler um texto que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Que texto maravilhoso, que instrução poderosa Jesus deixou para nós mulheres. O texto diz: se ele não obedece à palavra, sem S, palavra de Deus, se ele não obedece, se ele não tem o comportamento de acordo com a palavra de Deus, então que ele seja ganho, conquistado, sem palavras, ou seja, sem as suas palavras, sem a tua própria vontade de convencê-lo e ficar falando e falando. Que ele seja ganho sem palavras, mas pelo teu procedimento, pelo teu comportamento, observando. Ele vai observar, ele vai notar a tua conduta, o teu comportamento honesto e respeitoso. O meu comportamento diferente fez o meu marido agir diferente. O meu linguajar diferente fez o meu marido falar diferente. Minhas lindas, por hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa palavra. Eu espero que Deus trabalhe no coração de vocês de alguma maneira através desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, o seu comentário, que isso me ajuda muito na divulgação do canal. Que Deus abençoe você, a sua família e o seu casamento.